Olá pessoal, neste vídeo irei apresentar um método de eliminação de Gauss, ou simplesmente método de Gauss. O método de Gauss consiste em resolver um sistema algébrico linear, que tem várias aplicações na engenharia. De forma genérica, eu posso representar um sistema algébrico linear utilizando esta forma, onde eu tenho os constantes representados pela letra A minúscula, multiplicado por incógnitas representados por x. Nesse sistema eu tenho n equações e n incógnitas. Cada equação é igualado a uma constante denotado por b. Este mesmo sistema pode ser representado na forma matricial, onde eu tenho a matriz A, que é constituída com todos os coeficientes do meu sistema, o vetor x, que possui todas as incógnitas do sistema, e um vetor b, que contém todos os termos independentes. Então, o método de eliminação de Gauss, ou simplesmente método de Gauss, consiste em transformar esse meu sistema original, AX igual a B, em um sistema equivalente, ou seja, que possui a mesma solução. Só que esse sistema equivalente, aqui denotado por UX igual a C, ele possui a matriz U triangular superior, facilitando bastante a solução posterior a esse procedimento do método de eliminação de Gauss. Então, para que eu faça essa mudança no meu sistema, são utilizadas transformações elementares. Então, dentre as transformações elementares, nós temos a troca de ordem de equações do sistema, a multiplicação de uma equação do sistema por uma constante não nula, ou ainda eu adicionar o múltiplo de uma equação a uma outra equação do meu sistema linear. Então, para apresentar esse método, vou utilizar um exemplo. Então, digamos que queremos resolver esse sistema linear. Para resolver esse sistema pelo método de Gauss, de forma mais fácil, o primeiro passo é representá-lo utilizando a forma matricial. Mais especificamente, utilizando a matriz ampliada do sistema linear, onde eu coloco a matriz A, todos os valores, todos os coeficientes, e uma coluna adicional com os valores de B. Ou seja, a matriz A junto com o vetor B, numa única matriz. Então, o primeiro passo é utilizar um pivô. Então, sempre vou utilizar como pivô os termos da diagonal, começando pela primeira linha e indo até a penúltima. Então, o primeiro pivô vai ser o A11, que no caso é igual a 2. Então, o objetivo vai ser, utilizando este pivô e esta linha, a primeira linha, zerar todos os elementos que estão abaixo do pivô, ou seja, este termo e este termo. Para zerar o elemento da segunda linha, no caso 4, eu vou utilizar um multiplicador. Então, a regra do multiplicador sempre vai ser o elemento que eu quero zerar, no caso o A21, dividido pelo pivô. E eu troco o sinal desse resultado. Neste caso, menos 4, que é o elemento que eu quero zerar, dividido por 2. Ou seja, o meu multiplicador vai ser menos 2. Próximo passo vai ser zerar o último elemento da primeira coluna. Então, como ele é o elemento de posição A31, eu vou pegar o A31 e dividir por A11. O sinal trocado. Então, vou chamar esse multiplicador de A31. No caso, vai ser menos o 2 dividido por 2, que é o pivô. Ou seja, o meu multiplicador vai ser o A, no caso, o menos 1. Então, na primeira linha, que é a linha do pivô, eu não vou nem mexer, vai ficar como está. Simplesmente vou repetir ela. A segunda linha, eu vou utilizar
ela mesma, mais o multiplicador, que eu calculei para zerar ela, no caso menos 2, multiplicado pela linha do pivô. Ou seja, a linha 2 vai ser menos 2 vezes a linha 1. Linha 2 menos 2 vezes a linha 1. Então, fazendo esse cálculo para cada elemento, eu vou ter menos 2 vezes o menos 2 mais 4, dá 0. Faço esse cálculo com o 3, menos 2 vezes 3 mais o 4 que eu tinha aqui, ficou menos 2. Menos 2 vezes o menos 1, menos o 3 que eu tinha aqui, 1. E assim por diante com todos os elementos da segunda linha. Vou fazer um procedimento similar com a terceira linha, ou seja, a terceira linha vai receber ela mesma, mais o multiplicador 3, 1, neste caso é o menos 1, multiplicado novamente pela linha do pivô, sempre utilizando a linha do pivô. Neste caso, então, a gente tem a linha 3 menos a linha 1. Então, eu vou pegar cada elemento da linha 3 menos o respectivo elemento da linha 1, ou seja, o elemento de mesma coluna. Então, 2 menos 2, 0. Menos 3 menos 3, menos 6. Está aqui. 1 menos menos 1, 2. Está aqui. E com o último valor, menos 1, menos 5, menos 6, está colocado aqui. Então, observem que, depois desse primeiro passo, eu vou obrigatoriamente obter valores nulos abaixo do pivô. O próximo passo é utilizar o próximo elemento da diagonal principal como pivô, no caso, menos 2. Então, vou calcular um multiplicador para zerar o elemento 3, 2. O elemento de posição A3, 2, no caso, o menos 6. Para calcular ele, então, vai ser menos o menos 6 dividido pelo menos 2, que é o pivô. Ou seja, menos 3. Então, agora a linha 1, que já foi pivô, vai ficar a mesma. Então, todas as linhas que já foram pivô, já tiveram pivô, permanecem igual. Só vou repetir ela. A linha 2, que é pivô atualmente, também vai ser repetida. E neste caso, a única linha que vai ser alterada, são as linhas que estão abaixo do pivô, vai ser a linha 3. Se eu tivesse um sistema de ordem maior, eu teria outras linhas a ser modificado nessa mesma lógica. Então, a linha 3 vai ser substituída por quem? Por ela mesma, mais o multiplicador, que a gente calculou que é menos 3, vezes a linha do pivô. Ou seja, a linha 3 menos 3 vezes a linha 2. Neste caso, eu vou ter cálculos com 0, aqui vai continuar 0. Não vai alterar em nada. Aqui, ó, o menos 6 menos 3 vezes o menos 2, que dá 6. Vai dar 0. Então, o cálculo do pivô é sempre feito, do multiplicador e do pivô, é sempre feito para zerar o termo que está abaixo do pivô. Se não zerar, tem alguma coisa errada. Então, o 2 menos 3 vezes o menos 1 vai dar 5. E o menos 6 menos 3 vezes o menos 7 vai dar 15. Então, observe que agora eu tenho um sistema onde os coeficientes, a matriz dos coeficientes, é triangular superior. Então, voltando a uma notação original do sistema, eu posso pegar aqui os coeficientes da primeira linha, multiplicar por valor de x1, x2, x3 e igualar o elemento do vetor b, que é 5. Na segunda linha, a mesma coisa, menos 2 vezes o x2 e menos 1 vezes o x3, igualar ao menos 7. E na última linha, eu tenho apenas 5 vezes o x3, que é igual a 15. Observe que a última linha eu já posso substituir, encontrar o valor do x3 isolando ele.
Então, o x3 vai ser nada mais, nada menos do que o b3 dividido por 5. Ou seja, 15 dividido por 5, que é 3. Agora que eu conheço o x3, eu posso substituir na segunda equação, que eu só tenho o x2 e o x3 de incógnitas, e isolar o x2. Então, eu vou ficar com o b2 menos o a23 vezes o x3 que eu já conheço, dividido pelo termo da diagonal, que é o a22. Ou seja, menos 7, que é o valor do b, menos o menos 1, que é o a23, vezes o x3, que é 3, dividido por menos 2. Então, o resultado vai dar 2. E por último, agora que eu conheço o x2 e o x3, se eu substituir isso aqui, posso isolar o x1 na primeira equação e vou encontrar o b1 menos os coeficientes vezes os x, os valores de x que eu já conheço, e dividido pelo termo da diagonal principal, neste caso o a11. Ou seja, 5 menos 3 vezes o x2, que é 2, menos o menos 1 vezes o x3, que é 3, dividido pelo 2, que é o termo da diagonal principal, da primeira linha. Neste caso vai dar 1. Desta forma a gente obteve o x1, o x2 e o x3, que é a solução do nosso sistema linear. Ou seja, 1, 2 e 3.